Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, ao nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o livro do Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Jesus está vivo e presente. Primeiro vamos ouvir a nossa leitura e depois o comentário. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, neste tempo de tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. No dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim. E atrás de mim ouvi uma voz forte, como trombeta, que dizia: escreva num livro tudo o que você está vendo. Depois mande para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esse é o pequeno trecho que nós vamos refletir hoje. Esta primeira visão é o motor de tudo o que virá a seguir. Os cristãos, por darem testemunhos, a palavra testemunho na língua latina significa na língua grega mártires, por serem mártires da fé, sofrem perseguição, tribulação, mas já participam da vitória do ressuscitado, sua realeza, e perseveram por causa disso na fé e testemunho. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, neste tempo de tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, eu estava exilado na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João inicia este versículo se apresentando: eu, João. Ele participa da mesma fé e da situação dos cristãos da época. Irmão e companheiro de vocês, que vivem juntos este tempo de tribulação, esse tempo de realeza e, na perseverança, unidos em Jesus. O termo irmão era comum entre os fiéis e reflete esta relação estreita que experimentavam os cristãos no mesmo corpo, na mesma família de fé. João participa com os cristãos da mesma sorte. Tribulação faz alusão das dificuldades e aflições da vida cotidiana, frutos da fidelidade aos princípios cristãos. Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis tribulações. A realiza o reino. Visto que a tribulação é um tempo de sofrimento, o reino, a realiza, é um período de futura bem-aventurança. Entre o momento que vivem, o sofrimento, e entre o reino definitivo, que virá, a realeza é o período de bem-aventurança e se deve viver este período na perseverança, na paciência, a resistência na fé, a ativa resistência dos fiéis cristãos, de não se deixarem ser vencidos pelas tribulações nem pelos sofrimentos. A centralidade desta perseverança vem de Jesus. A grande tribulação no final dos tempos será a intensificação daquilo que a Igreja, comunidade dos fiéis, irá
padecendo na história. Assim, as tribulações, o reino, que significa o triunfo, a perseverança, são expressões da comunhão com Jesus. Jesus é a força que estabelece comunhão e solidariedade entre aqueles que creem. É nele que se firma a perseverança, pois a vitória de Jesus sobre a morte é a fonte de toda a vida e de toda a esperança cristã. Eu estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. João se encontra na ilha de Patmos e diz que ali ele estava exilado. Esta é a acusação que fez João ir para o exílio, em razão da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essas duas acusações, motivo do exílio de João, descreve o conteúdo do livro do Apocalipse, que será o conteúdo da pregação de João no livro. A mensagem tem sua origem em Deus Pai, e Jesus deu testemunho dele. João, como os cristãos, também sofreu tribulações até o exílio. Como João fala no passado, eu estava exilado. Mas o livro veio escrito após o exílio em Éfeso, porque a revelação veio quando ele estava no passado. Então, aquela experiência que ele teve lá na ilha de Patmos, depois ele vai escrever. Versículo 10. No dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim, e atrás de mim ouvi uma voz forte com trombeta que dizia: no dia do Senhor, isto é, no domingo. O cristianismo não segue mais o judaísmo. A partir da ressurreição de Jesus, o cristianismo não coloca mais sua referência no judaísmo, nem foi determinado pelo judaísmo quanto ao dia celebrativo. O sábado é para os judeus, para os cristãos é o domingo. Dia que Jesus apareceu ressuscitado no meio dos discípulos. Também o primeiro dia da criação do antigo mundo, quando Deus diz que exista a luz. Em Cristo, a nova luz brilhou pela sua ressurreição, e com ele a nova criação. Jesus, que é luz que brilha para todos os homens que vêm a este mundo, que brilha nas trevas. Do Evangelho de João, do capítulo 1, do versículo 5 a 9. Este é o dia dos cristãos, em que a luz brilhou, a ressurreição, nas trevas da morte, e nos deu a vitória sobre a morte. Nos recriou por meio de Jesus. O Espírito tomou conta de mim, diz São João. A melhor tradução, visão em espírito, que encontramos no Apocalipse, do capítulo 4, do versículo 2. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Não é um simples êxtase, como nós vemos revelado lá em São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, do capítulo 22, versículo 17. E também como Pedro nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 5. Mas é a força do Espírito de Deus que faz profetas. Espírito e profecia andam juntos. No final das 7 cartas às igrejas, ele vai dizer: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá do livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 22. E atrás de mim ouvi uma voz forte com trombeta que dizia. O som da trombeta descrevia no Antigo Testamento uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus. Como vemos lá no livro do Êxodo, do capítulo 19, do versículo 16 e versículo 19, que diz assim:
3 dias depois, pela manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa desceu sobre a montanha, enquanto o toque da trombeta soava fortemente. O toque da trombeta, Deus irá se manifestar. O som da trombeta aumentava cada vez mais enquanto Moisés falava e Deus lhes respondia com trovão. No Novo Testamento, o toque da trombeta vem associado ao final dos tempos, à escatologia final. Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 31. Ele enviará seus anjos, que tocarão bem alto a trombeta, e que reunirão os eleitos dele, desde os 4 cantos da terra, de um extremo do céu até o outro. Também encontramos em São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. De fato, há uma ordem à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A visão de São João foi estimulada pelo edito de Domiciano Imperador, que foi imperador do ano 81 ao ano 96. É sob o imperador Domiciano que morre na fogueira, em Roma, São Clemente, o terceiro Papa, bispo de Roma, amigo de Pedro e depois sucessor de Pedro, como bispo de Roma. Domiciano insistia da obrigatoriedade de adorar o imperador. O imperador era adorado como filho de Deus. João viu em tal edito o surgimento de um novo totalitarismo, que os cristãos estavam obrigados a resistir. A rejeitar, pois não se adora o imperador, filho de Deus, nem sua estátua, se adora somente a Deus e ao Cordeiro imolado, o verdadeiro Filho de Deus. Esta exigência do imperador irá provocar uma guerra de perseguição e morte entre a Igreja e o Estado. Assim, o dia do Senhor deve ser distinto do paganismo, que celebrava o dia do imperador, Sebaste. Existia o dia do imperador para o Império Romano. Para os cristãos existe o dia do Senhor, porque o verdadeiro Filho de Deus é Jesus, não é o imperador. Versículo 11. Escreva no livro tudo o que você está vendo. Depois mande para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mais adiante nós vamos ver a questão dessas comunidades. Um livro expressa uma intenção litúrgica. Escrever tudo o que está vendo é uma visão. E os destinatários que receberão este livro da visão que se está que João está vendo, deve ser lido na liturgia. São as 7 igrejas. As 7 igrejas eram, naquela época, o centro de distribuição dos 7 distritos postais da parte central e ocidental da Ásia Menor. Então, eram pontos estratégicos. Eram igrejas estratégicas. Dali se seguiria para todo mundo conhecido. A totalidade do livro do Apocalipse inclui as 7 cartas, os escritos de todo o livro do Apocalipse, que se deve ler em cada uma das igrejas. 7, como já vimos, é um número simbólico. Tem um sentido daquilo que é completo. E esta visão é uma visão completa. É apropriada para o livro do Apocalipse. A ordem que vem colocada às 7 igrejas é estritamente geográfica. As cartas são para igrejas reais, igrejas existentes no primeiro século, mas a mensagem é para toda a igreja,
conhecida naquele tempo, católica universal. Pois veremos os pontos frágeis e fortes das comunidades, características de todas as igrejas ao longo da história. Escreva no livro tudo o que você está vendo. O ato de João escutar precede o ato de ver. João nos diz que ouviu uma voz como de trombeta e agora deve escrever o que está vendo, o que lhe está sendo revelado e aquilo que ele testemunha, aquilo que ele vê. Então são verbos importantes. João ouve, João vê, João escreve. João envia. Esta é a missão de João. Aquilo que ele ouve, ele vê, o que vê, escreve, e o que escreve, envia. A revelação do livro do Apocalipse. Depois nós vamos dar continuidade a essa leitura. Vamos fazê-la bem devagar, porque ela tem vários simbolismos que mereceria nossa atenção. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.